Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo esse que tem sido a base das nossas reflexões nas nossas manhãs de domingo. Hora ou outra temos algum evento que nos leva a outro texto, mas esse tem sido o nosso alimento pelas manhãs. Chegamos ao verso de número 129, Salmo 119, a partir do versículo 129. Diz assim: Teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento ao simples. Abro minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e compadece-te, como costumas fazer aos que amam teu nome. Firma meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. Resgata-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze teu rosto resplandecer sobre teu servo e ensina-me os teus estatutos. Meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam tua lei. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela tua palavra que nos é dada, registrada nesse salmo, e pedimos que mais uma vez o Senhor, que nos reuniu aqui como igreja, venha nos falar mais uma vez, por meio do teu Espírito, abrindo o nosso entendimento, os nossos corações, para o recebimento da tua palavra, a fim de que o propósito pelo qual ela foi enviada se cumpra também em nossas vidas. É a nossa oração, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu não acredito em sermões. Esta foi uma frase que eu ouvi de uma professora de teologia, uma holandesa que dava aulas no Brasil. Eu não acredito em sermões. E quando eu ouvi a frase, eu fiquei, confesso, surpreso. Porque eu acredito. Eu acredito quando a pregação de um sermão de fato é a pregação da palavra de Deus. E acredito não apenas porque prego, mas porque já fui e sou muito abençoado pela pregação, pela exposição da palavra. E eu creio que boa parte de nós, se não a maioria de nós, pode testemunhar desta mesma experiência, de momentos em que a palavra nos foi exposta e produziu transformação, nos abençoou, mudou pensamentos, mudou comportamentos, mudou situações, mudou atitudes, ou seja, nos transformou. E há muitos exemplos bíblicos registrados nas páginas das Escrituras sobre isso. Por exemplo, quando o livro da lei é encontrado no templo, e então é lido para o rei Josias, diz que quando Josias ouve a leitura do livro da lei, ele rasga as suas roupas, porque se apercebe, entende que não só ele, mas o povo estava em pecado, estava fora daquilo que Deus esperava do seu povo, da sua nação. E o que se vê então é a renovação de todo o povo, da sua aliança com Deus, e um reinado que foi aprovado até mesmo pelo profeta Jeremias. Mudança, transformação. Um outro exemplo é quando o povo volta da Babilônia,
está reconstruindo a cidade, mas é necessário também reconstruir a sua relação com Deus, o Altíssimo, que os trouxe de volta. E então, Esdras e os levitas, eles armam um tipo de palanque de madeira, e diz as Escrituras que Esdras e os levitas não apenas liam a palavra ao povo, que permanecia de pé durante toda a leitura, toda a exposição daquela palavra, mas também explicava aquilo que era lido, a fim de que o povo pudesse entender. E a reação do povo foi o choro. Interessante. À medida que se ia lendo as Escrituras e as explicando, o povo ia chorando de tal forma que houve um momento em que os levitas precisaram interromper as explicações a respeito da palavra e exortar o povo dizendo: esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Um último exemplo. No dia de Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, anuncia àqueles que haviam crucificado Jesus, que aqueles que eles haviam crucificado era o Messias, era o Cristo, aquele que Deus havia enviado. E o testemunho de Atos dos Apóstolos é que aquele povo fica com o seu coração compungido, ou seja, cortado, quebrantado. E a pergunta que eles fazem a Pedro e os apóstolos é: senhores, o que faremos? E o resultado é o batismo de 3.000 almas e o surgimento de forma concreta da Igreja de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. E, portanto, ela muda não apenas pessoas, mas muda também situações. Esse salmista também era um crente na pregação da palavra, porque ele diz no verso de número 130, a exposição, ou a revelação, a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento ao simples. Ao simples. Então a pergunta que eu quero responder com os irmãos é: o que mais podemos aprender a respeito dessa graça divina, dessa bênção que é poder ter a exposição da palavra de Deus para com as nossas vidas, as nossas situações? Neste verso de número 130, com base também no testemunho bíblico das demais Escrituras. Então, a primeira verdade, irmãos, é que a palavra de Deus ilumina. Eu lembro de um homem dizendo assim, que quando ele ouvia o seu pastor pregar sobre determinados pecados, ele dizia para si mesmo: esse pecador sou eu. Porque quando a palavra de Deus nos é pregada, não é apenas a palavra que nos é exposta, mas nós também somos expostos à palavra. A luz vem e ilumina. E então nós vemos coisas que não víamos. É como cantamos aí com o Conjunto Jade no começo: a tua luz nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz. Então aquelas manchas da alma que não víamos, agora vemos, se tornou clara para nós, nós somos expostos à luz dessa palavra. Por isso que o verso começa dizendo: a exposição das tuas palavras concede luz. E essa palavra exposição pode ser traduzida também como revelação. A revelação das tuas palavras concede luz, e a ideia é de uma porta
que se abre. Uma porta que ocultava dos nossos olhos o que estava depois dela. Nós não a podíamos enxergar porque estava nos ocultado, mas quando a palavra nos é pregada, essa porta se abre, e então nós enxergamos, nós vemos aquilo que antes não víamos. E o que vemos? Apenas os nossos pecados, apenas quem de fato nós somos, à luz da palavra de Deus? Não. Mas nós vemos também o rosto de Deus em Cristo. O rosto de Deus em Jesus Cristo. Porque o propósito da pregação da palavra não é apenas nos revelar quem somos, mas principalmente quem Deus é. O Lutero diz que antes da sua conversão verdadeira, ele odiava a Deus, porque ele via a Deus como um juiz implacável, a quem ele nunca conseguia agradar, cuja justiça ele nunca conseguia satisfazer. O Lutero era alguém muito consciente a respeito de si mesmo, eu diria. Mas um dia a luz não apenas mostrou o seu pecado, quem ele de fato era, mas mostrou também para ele o rosto de Deus em Jesus Cristo. A justiça de Deus que é satisfeita não por nós, mas por Jesus. E aí olha o seu testemunho, quando ele leu Romanos 1,17, que diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele diz assim: senti que havia nascido de novo, e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As escrituras todas tiveram um novo sentido. E a partir de então, a frase, a justiça de Deus, não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Quando a gente vê Deus revelado em Jesus, a gente ama a Deus. Porque a gente percebe o quão foi amado por Deus. Por isso que as Escrituras nos dizem que não foi nós que amamos a Deus primeiro, mas Ele nos amou. E porque Ele nos amou, agora nós o amamos. Louvado seja Jesus. Quando a palavra de Deus nos é pregada, nos vem também, portanto, entendimento. Que é essa capacidade de compreender, essa capacidade de ver, essa capacidade de discernir, essa capacidade de distinguir e de aprender a lidar melhor com as coisas grandes e pequenas da vida. O versículo continua: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento. E aí alguém pode dizer, como eu já ouvi, mas sabe por que eu não creio? Eu não creio porque eu não entendo. Para mim não faz sentido. Por isso que eu não creio. E eu diria, com amor, com respeito a essa pessoa: olha, não é que você não crê porque você não entende, mas é que você não entende porque você não crê. Porque foi essa a ordem que Deus colocou nas coisas. Não é entender para crer. É crer para entender. O não simples, ele quer primeiro analisar, avaliar, provar, aprovar, e aí se aprovar, então eu creio. E aí não entende e não crê nunca.
Você lembra que uma vez eu contei aqui o testemunho de uma senhora, a qual nós dávamos estudos bíblicos, e no primeiro estudo, ela não conseguia entender nada. Nem mesmo a pergunta mais simples, lendo João 3,16, quem amou o mundo? Não sei. Mas depois que ela entregou a sua vida a Cristo, a luz entrou. E ela começou a entender tudo. Então se lembre o que Jesus disse. Jesus não disse, se veres a glória de Deus, crerás. Mas Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então é por isso que essa palavra que ilumina, esse entendimento que ela traz, em terceiro lugar, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Essa luz, esse entendimento, é reservado para um grupo específico de pessoas. Sabe quem? Basta você ler aí. A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento a todos. Ao simples. A exposição das tuas palavras concede luz, dá, veja, não é uma conquista, é dado, é dádiva, é algo que se recebe quando se crê. Dá entendimento ao simples. Quem são esses simples? Jesus, uma vez, ele exclamou pelo Espírito Santo, dizendo assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Aos pequeninos, os simples são os pequeninos de Jesus, aqueles que ouvem não para contradizer, não para debater, não para criticar. Aqueles que ouvem a primeira instância, sequer para entender, depois eles vão entender, mas aqueles que ouvem de coração aberto e, portanto, ouvem para e simplesmente para crer. É diferente. Ouvir para debater, ouvir para contradizer, e ouvir para crer. E esse é então um alerta. Primeiro para os pregadores. O Lutero, que já citei, ele conclamava os pregadores do seu tempo a pararem de quererem impressionar um grupo elitizado que quase nunca vinha aos cultos. E ele dizia para os pregadores irem aprender a pregar pregando para as crianças. Vai pregar para as crianças. Se as crianças puderem aproveitar algo da tua pregação, os adultos também. E é um alerta para os ouvintes. Te pergunto, você é um pequenino de Jesus? Você ouve para contradizer ou para crer? Você ouve para debater ou viver? A minha pergunta é, a tua fé é simples? E isso não tem nada a ver com qualquer tipo de posição social. Domingo passado eu sabia que tínhamos aqui uma pessoa considerada de posição.
Mas o que me chamou a atenção foi a atenção dela à palavra. Quase que sentada na ponta do banco. Eu não tenho dúvidas que aquele homem saiu daqui abençoado por Jesus. Porque como o Senhor disse, mas o que foi semeado em boa terra, esse, veja, não é qualquer um, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. O John Stott, já falecido, pregador inglês, ele escreveu um livro intitulado Eu Creio na Pregação. Eu também creio na pregação da palavra de Deus. Por isso a minha oração é que todas as vezes que nos reunirmos aqui, seja quem for que assuma esse púlpito, que nos seja dada a revelação, a luz e o entendimento da palavra, para o nosso bem e para a glória de Deus. Amém. Amém.